Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Nós vamos agora prosseguir o segundo culto, essa parte do louvor, importantíssima, já consagramos agora dizimistas, ofertantes. Agora é o momento da mensagem da campanha, baseada na palavra de Deus, que é a influência dos demônios chamados gafanhotos do abismo, para a igreja estar atenta. Essa classe demoníaca, ela está amarrada no abismo, mas de acordo com o livro de Apocalipse, ela está sendo liberada, porque a igreja, ela não vai passar o período da tribulação, mas vai passar o princípio das dores. Mas não vamos ver muitas coisas ruins, mas já está começando o princípio de dores. E a igreja tem que estar alerta que esses demônios, chamados gafanhotos do abismo, já começam a atuar. Aí a influência total deles, aí a igreja não estará mais aqui na terra. Mas temos que estar atentos para não sermos influenciados por eles, que pode levar a muito fracasso. Então o texto que está sendo utilizado já nessa segunda fase é o livro de Apocalipse. Se você tem aí as escrituras, a leitura é Apocalipse 9, a partir do verso 7, e hoje nós vamos concentrar no verso 7, já foi lido o verso 5 a seguir, então vamos ler o verso 7 de Apocalipse 9, Apocalipse quer dizer revelação de Deus, e nós vamos então ler essa passagem, e depois nós vamos citar uma parte que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, 10. Então vamos ler. E o parecer dos gafanhotos do abismo era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre suas cabeças haviam umas como diademas de ouro. Em algumas Bíblias está coroas, ou em algumas Bíblias está como enfeites de ouro, 3 traduções. E os seus rostos eram como rostos de homens. Os cabelos eram como cabelos de mulheres. E rosto de homem. Os dentes como os dentes de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas eram como ruídos de carro, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes aos dos escorpiões, e agulhas nas caudas, em algumas Bíblias aguilhões. Poder para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, que em hebreu era o nome de Abaddon, traduzido no grego Apolos, ou Apólio em outras traduções. Passado já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Igreja, então essa campanha, ela é uma campanha de interpretarmos tempos do fim, evitarmos mal pior sobre a nossa vida, e se estamos sendo já contaminados por influência dos gafanhotos do abismo. Então nos últimos tempos, antes da volta do Senhor Jesus, ocorrerá 2 coisas, que é o princípio das dores, que a igreja vai vivenciar, mas em certo momento, que não se sabe quando será, a igreja será arrebatada, mas ela vai ter o princípio das dores. Aí então vai entrar um período chamado tribulação, que é outro assunto. Nesse intermédio de tempo, começa então a atuar outros tipos de demônios, que não são esses que atuam agora, que é potestade, principado, dominador e hostes malignas, mas uma classe que está amarrada, presa lá nos abismos, por isso chama gafanhotos do abismo. Então eles têm certas capacidades para atuar na terra, e a Bíblia então informa que João, o apóstolo, na ilha de Patmos, Deus permitiu-lhe ver essa atuação desses inimigos. Então já foi ministrado que a atuação inicial desses demônios é um ataque inicial para impedir que a pessoa use a fé. Vai tentar
subjugar a fé do povo na terra. Como que a fé é operante? Então veja bem que foi lido lá em Mateus, Marcos, passagens de declarações da fé. Jesus falou: se falar ao monte e precipita no mar, se ele falou para a figueira, figueira, ninguém coma mais fruto de ti, ele falou: tenha a fé do tipo de Deus. A fé, ela só funciona se ela for verbalizada, falada, declarada. Falar ao monte, falar contra a doença, usar a palavra verbal, declará-la, aí a fé torna operacional. Mas veja que nos últimos tempos está havendo um ataque, como já foi falado, das pessoas não conversarem mais, pelo uso do site social, WhatsApp, que as pessoas estão num restaurante, nem cumprimentam, faz a refeição, já começa a tuitar um para o outro e nem conversam mais, pais, filhos. Assim está nas famílias, nos casamentos, até nas igrejas. As pessoas estão ficando digitalizadas. Pode até usar isto para avisos e outras coisas, mas as pessoas não estão mais dialogando mais, falando. Estão usando esses meios até para pregar a palavra. Pode ser mera informação, mas a palavra só funciona se ela for verbalizada. Em Romanos declara: se confessarmos com a boca que Jesus é o Senhor e crer de todo o coração, seremos salvos. Não está declarado? Boca é verbal. Jesus falou: se falar ao monte, ergue e precipita no mar, assim se fará. É uma declaração da palavra. Então a palavra, ela não muda, ela tem que ser verbalizada, lida e falada e declarada. Ela não tem funcionabilidade de forma digitalizada, a fé. Tanto é que João, que nós vamos ter a outra etapa muito importante para você já entender, que João, ele tem a visão do céu, aonde se dá ordem para abrir os livros, livro da vida, e os nomes que lá estão escritos nos livros da vida, esses vão para a eternidade. Não se declara que vai abrir um chip e um terminal de computador para ver se tem nomes lá digitalizado. São livros. A palavra é verdadeira. Alguém pode questionar, mas tem que aperfeiçoar, tem que acompanhar a tecnologia? Pode. Mas em questão de fé, o inimigo vai usar muito para atrapalhar a fé das pessoas, porque a fé precisa ser falada. Então, se você ficar viciado nisso, não cumprimenta mais, não fala mais, não dialoga, viciado nisso, a sua fé vai deteriorar, porque você tem que falar ela, você tem que ouvir a palavra, você tem que orar em línguas do Espírito. Então isso já foi pregado na primeira etapa. O ataque dos gafanhotos, primeiro é abalar e deteriorar a fé das pessoas. Porque se as pessoas não falam mais a palavra, não dizem, não declaram ela, facilmente o inimigo vai dominar. Então a igreja vai experimentar o princípio das dores. A fé tornará deteriorada, mas a igreja tem que reagir. Agora veja bem que nós lemos aqui nesse versículo 7, principalmente, que João viu os gafanhotos e principalmente na cabeça deles como diademas de ouro, ou em algumas bíblias coroa, em outras bíblias como enfeite. Há um relato de estudiosos que declara que quando tem algo na cabeça, diadema, ou algo cercando a cabeça, arrochando o crânio, é domínio mental. Ou seja, as pessoas vão mais acreditar na mentira no que na verdade. Então veja bem, voltando aos sites sociais e todos que são usados, como que se espalha rapidamente uma mentira? Espalha estudos, notícias, espalha situações que ocorrem, e muitos vão acreditando e vão mandando, ao ponto que as pessoas começam mais a dar valor à mentira do que à verdade. Então já é um domínio. O inimigo induz as pessoas a crerem em tudo, a crer até na mentira, no engano. E por quê? Porque quanto mais aceita a mentira, mais o inimigo pode entrar, porque ele é o pai da mentira.
E a facilidade dos sites e todos os tipos de mídias eletrônicas tem essa facilidade. Há 15 anos atrás não tinha tanta facilidade, mas veja agora, pode a todo momento mandar para todo mundo, de forma globalizada, uma mentira. E as pessoas vão crendo, acreditando, até ver a origem daquilo, já divulgou para todo lado, já espalhou, e a pessoa mal observou de onde veio. Então vai levando ao domínio. E esse é o outro problema. A pessoa acreditar na mentira, no engano. E assim está sendo usada a palavra de Deus também. Mensagens, estudos, divulgações de notícias. E as pessoas vão aceitando tudo. E a única maneira de quebrar isto é a palavra de Deus. Veja, por isso que vamos citar aí Atos 17. Abra lá para você ver. Atos capítulo 17, verso 10 e 11. O que relata Atos 17? Fala dos bereanos, uma região de Israel perto de Tessalônica. Então o apóstolo Paulo chega nessa região para pregar o evangelho, pregar as boas novas. Aquelas pessoas são até boas, ilustres. Eles são educados, eles deixam o apóstolo Paulo pregar a palavra, anunciar Cristo, anunciar a doutrina do evangelho de salvação, mas eles já começam a declarar: Paulo, pode pregar, pode apresentar o estudo ou a doutrina, mas nós vamos provar esta palavra, nós vamos ver se estão de acordo com as Escrituras. Tudo que você falar, vamos ver aqui a base aonde está, para depois darmos o parecer se vamos aceitar, crer ou não. E se tiver uma vírgula discrepante, nós não vamos aceitar nada que você pregou. Pode estar tudo bonitinho, mas uma frase, uma vírgula, algo discrepante, já não vamos acreditar. Esta era a vida dos bereanos. E usava as Escrituras, não está lá em Atos? Então abra lá para você ver. Atos, no capítulo 17, vamos voltar lá. Atos é a continuidade da igreja. Atos, quer dizer, as atitudes, os procedimentos da igreja continuam. Atos não encerrou. Atos é um livro aberto até hoje, e não pode parar. Senão, punha ponto final em Atos Apóstolos. Atos quer dizer que continua as atitudes, os procedimentos da igreja. Então, se continua, é a forma que tem de evitar o engano. Atos 17, 10. Então, veja lá. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Foram lá. E estes foram nobres, mais nobres que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra e, prescutando a palavra, examinando cada dia as Escrituras sagradas, se essas coisas estavam em conformidade do que Paulo pregava. Mesmo sendo apóstolo, eles ainda iam para as Escrituras para confirmar se era aquilo mesmo. Do contrário, não aceitavam. Então veja, hoje as pessoas já recebem a notícia e já espalham ela. Já recebe um hino, já manda: que bonitinho esse hino, a melodia, a letra. Nem sabe se está em concordância com a palavra. Ou um pregador, ou um mensageiro. Temos que fazer prova, até que você ouve aqui. Você tem que pregar esse bispo, você tem que prová-lo, tem que pôr em prova as mensagens aqui. Começa aqui. Ouça a mensagem, fala: eu quero saber o que esse bispo prega, está nas Escrituras, é verdadeiro, se é real. Senão você pode ser enganado. E nos últimos tempos, esses demônios chamados gafanhotos do abismo, aquelas coroas ou diademas de ouro na cabeça, o domínio da mentira, é dominar as mentes para as pessoas mais acreditar na mentira do que na verdade. Discrepância, engano.
mudança doutrinária, mentiras na economia, em todas as áreas, para causar um caos, para as pessoas não acreditarem em mais nada. Porque aí vai vir a notícia, vai vir uma outra, vai vir um ensino, aí vai criar uma confusão generalizada, aí as pessoas falam, não quero saber mais nada, porque é a forma de apresentar o anticristo em breve. Então esses demônios chamados gafanhotos do abismo, é para isso, tirar a fé, que é o uso da palavra, porque a fé, a pessoa pode falar que crê, mas ela só funciona se ela for falada, confessada. E a pessoa, para usar a fé, ela tem que ter base na palavra. Mas aí vai vir tanta confusão que a pessoa vai desacreditar de tudo. É a influência desses demônios que já começa para todo lado. Está dessa forma, está dessa maneira. Mas a igreja tem que usar as armas. Então, se você parar de conversar, de falar no espírito, a língua estranha, orar, se você parar de falar com um problema, de orar alto, já tome cuidado. Quanto você está usando aí o WhatsApp e comunicando, e quanto você já parou de conversar, de dialogar, quanto tempo você passa nisso e não comunica mais, não fala, não ora, não fala alto, não fala do problema e repreende ele. Então você já pode ver que já está sendo influenciado. Princípio das dores. Quanto tempo você examina as escrituras, do que você ouve, do que você está recebendo? Você faz como os bereanos, fala, peraí, recebi aqui uma mensagem, mas não vou passar para frente jamais, antes de examiná-la. Vou fazer como os bereanos. Está falando isso aqui, vou anotar isso, está falando isso, está falando essa outra doutrina, quero saber onde está. Enquanto eu não tiver toda a declaração dessa palavra, eu não aceito ela, vou ouvi-la, vou estudá-la. Os bereanos eram nobres, ouviram Paulo e foram fazer prova de tudo, até que eles aceitaram, falaram, realmente o que está sendo pregado, está tudo dentro das escrituras. Verdade, creram e Deus operou. Então não aceite qualquer coisa. No final dos tempos o engano vai aumentar. Há uma profecia, Ageu, bem claro, e várias profecias de Zacarias. Não é a força, a influência, para o meu espírito. Muitos sofrem por faltar o conhecimento da palavra, e muitos estão rejeitando a palavra de Deus, vão perecer por causa disso, vão aceitar mais mentira do que a verdade. Então veja que os ataques dos tempos do fim não é mais macumba, bruxaria, essas coisas não vão ocorrendo, mas no final dos tempos o inimigo vem para dominar todos, ou arrasar a igreja, a fé, para estabelecer o anticristo na terra. E a forma de atuação será essas, os gafanhotos do abismo sendo soltos. Mas a igreja que age conforme a palavra não vai perecer. Então a oração dessa segunda fase é essa, de você ter a visão dos bereanos, de voltar às escrituras, de voltar à palavra. Alguém pode questionar, mas você está ficando radical, quadrado, você não está aperfeiçoando, não está melhorando a tecnologia a favor da igreja. A tecnologia pode aumentar. Deus já tinha falado para o profeta Daniel, nos últimos tempos a ciência multiplicaria assustadoramente. Veja bem que a tecnologia, nos últimos 25 anos, aumentou mais do que 50 anos atrás. Veja, você lembra o seu primeiro celular? Não tinha tanta tecnologia, mas agora quantos aplicativos já tem? Veja que já no próximo ano, não precisaremos nem usar carteira de motorista de papel, ela vai estar digitalizada no celular por um código, e daqui a alguns dias vai ser chipada. Está tudo caminhando para isso. Então a tecnologia aumenta. Daniel já sabia, profetizou por Deus, mas nós temos que evitar a contaminação. Aquilo que vai contra a palavra tem que ser rejeitado, e a tecnologia está indo contra o uso da palavra, de liberar a palavra, de falar a palavra, de declarar a palavra. As pessoas estão ficando mudas.
sem diálogo, sem conversa, sem liberar a palavra. As pessoas estão aceitando tudo que vem e espalhando o mal. E quanto mais mentira, mais o demônio tem como dominar as pessoas. Então é necessário reagir. Tem situação que a igreja não vai nem ver, mas estamos falando do que João recebeu de Deus sobre esses acontecimentos finais. Não sabemos até quando a igreja vai, mas cada período de tempo está piorando. Então reaja antes que possa acertar demais. Porque se o inimigo te dominar na mente, se o inimigo te levar ao vício para a palavra ser retida, você vai ver uma derrota muito grande. Se você parar de usar a palavra da fé, a palavra é bem clara, que o justo viverá da fé. Se ele recuar, Deus não tem prazer mais nele. Está em Hebreus. O que é o justo viverá da fé? É falar a palavra a todo momento, é você abençoar as pessoas, é comunicar com as pessoas, falar a verdade, usar a voz, confessar a palavra. Isso o justo viverá da fé, de falar a palavra, de crer, liberar as escrituras e comprovar a palavra, crer nela, fazer prova dela, tudo que ouve e aprende, comprovar se está nas escrituras, para Deus confirmar. E muitos estão fazendo isso, e Deus vai tendo prazer, e as pessoas vão entrando em decadência. Por isso que Jesus falou: se o Pai não abreviasse aqueles dias, muitos se perderiam. Muitas vezes perguntar: meu Deus, por que Deus terá que abreviar os dias, senão muitos se perderiam? Justamente é porque nos últimos tempos as coisas que vão ocorrendo, elas estão disfarçadas em tecnologia, em facilidades, pensando que é tudo normal, e não é. Aonde as pessoas vão perder a fé e vão dar mais crédito em mentira, e logo a pessoa já está dominado. Você não está vendo? As igrejas já transmitem culto agora digitalizada, ensino digitalizado, orações digitalizadas, e a palavra não é falada mais auditivamente, não é mais feito comprovações das escrituras, aceita tudo que vem, e cada um fala: ouça aquele pregador, ouça aquele outro ensino, olha que beleza, olha que homem de Deus, olha que mulher de Deus, olha que maravilha, e vai espalhando a mentira para todo lado. Você pode ser um bereano, examine com educação, mas pare em você. Fala assim: eu não vou passar isso para frente enquanto eu não tiver a certeza. Mas veja que os bereanos, eles agiam em harmonia. Talvez sozinho você tenha uma dificuldade, chame outro irmão, tem essa questão aqui que eu não vou adiante enquanto não tiver a luz da palavra sobre isso. Haja dessa maneira, porque a guerra é nesse nível agora. E se você se contaminar, dificilmente vai adiante. Você pode notar que cada vez mais as pessoas vão se contaminando, diminuindo a fé, se abalando, nem vem mais na igreja. Aí você vai perceber o porquê: a contaminação, a digitalização das mentes, as mentiras que as pessoas vão acreditando, e para de usar a palavra da fé. Se a pessoa parar de orar a palavra da fé, ele morre. Sabe que isso já ocorreu no tempo do profeta Daniel? Fizeram a lei para que ninguém abrisse a boca ao Deus vivo, no espaço de 30 dias. Mas Daniel continuou a orar 3 vezes ao dia, e orando em direção a Jerusalém, não parou, mesmo que foi lançado na cova dos leões. Porque o inimigo sabia: se parar de orar auditivamente, a unção vai embora, a fé deteriora e acaba. O velho demônio está sempre atacando, só que agora ele está usando a ciência, a multiplicação científica para os intentos dele. Geralmente as armas são as mesmas, ou seja, os ataques, só mudou a forma de ataque. Na realidade, os gafanhotos do abismo, eles estão usando a finalização da tecnologia sobre o ser humano, e vai causar uma destruição muito grande. Mas a igreja fiel vai permanecer. Você pode notar
que esses demônios não causam morte, assim, demônio de doença, de bruxaria, de macumba, mas eles vão dominando, deteriorando a fé, a mente, o ensino de Deus, levando as pessoas ao materialismo. É o ataque final, mas a igreja deve reagir. Então hoje nós vamos orar nesse sentido, de você agir como um bereano, e na mensagem anterior, de você não deixar a boca fechada, não pare de orar e de falar alto para o problema, e orar e falar: eu vou confessar a palavra com voz auditiva, vou falar ao monte, ergue e precipita no mar. Não vamos parar de falar, e declare, cumprimente as pessoas, e fale, e ore alto, e declare, e deixe coisas digital só para aviso, e coisas que não ferirá a palavra, porque sutilmente esses demônios já estão atuando, amém? Então essa é mais uma fase. A terceira fase, na outra sexta, você vai ver algo que já está ocorrendo também. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos, ó Pai, mais uma etapa de batalha espiritual, de 7 sextas-feiras de libertação, que é contra os demônios gafanhotos do abismo, que são entidades que não atuavam antes, mas elas estão atuando já para os tempos do fim. Elas estavam retidas, amarradas no abismo, e João percebeu que elas seriam soltas nos tempos do fim. E a igreja já está a perceber isto, porque os acontecimentos já indicam essas fases dos tempos do fim, e que a igreja venha reagir, estar atenta para não se contaminar, para não ser deteriorada. Ó Deus amado, abençoa a todos nessa noite. Como muitos vieram já à tarde, muitos visitantes, muitos que iniciaram a campanha pela tarde, agora neste horário, que ninguém desista, que ninguém retroaja, que ninguém se perca, porque a palavra é tão séria, que Deus falou, se Ele não abreviasse os dias, até muitos se perderiam. Sinal que muitos que creem e que servem a Deus podem se perder no meio do caminho, porque a fé de muitos está deteriorando, a palavra está sendo mesclada com mentira, com engano. Isso leva a pessoa a fracassar na fé. Ó Deus amado, tenha misericórdia da tua igreja, tenha compaixão do teu povo, Pai, como está em Apocalipse, que a igreja de Filadélfia foi a única guardada nos tempos das provas que viriam no fim, e essas provas já começam. A igreja de Filadélfia foi guardada porque ela guardou a palavra do caráter em Cristo. Ó Deus amado, nos ajuda, Senhor, tenha misericórdia, nos perdoa de todo pecado, de toda carnalidade, todo engano, toda a malícia e maldade. Nos ajuda a andar no Espírito, a viver no Espírito, porque quem tem Jesus crucificou a carne e as suas paixões e concupiscências. Tenha misericórdia de todos nós, opere poderosamente nesta noite, Pai, como já à tarde muitos vieram. Todos sejam envolvidos no poder do Teu Espírito Santo. Espírito de Deus, nos ajuda, nos ilumina, Senhor, para esses tempos do fim. Tenha compaixão, traz luz à palavra, ilumina a igreja, para ninguém ser engodado pelo mal, para ninguém ser envolvido por trevas, por ensinos contraditórios, que ninguém, ó Pai, perca o foco da palavra. A palavra é verdadeira, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os livros continuam os mesmos da palavra. A fé é a mesma coisa que tem que ser usada, ser dita e falada. A palavra tem que ser examinada e provada. Não mudou, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O inimigo que quer interferir para as pessoas serem contaminadas, usa de misericórdia, Pai, que a igreja reaja e prevaleça. Vida abundante para todos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus revela 4 pessoas que você tem notado
peso na mente, na cabeça, assim, no cérebro, cansaço cerebral, dificuldade para ler, para orar, para meditar na palavra, dificuldades de consagrar a vida, sabe que isso já é um sintoma que está vindo em muitas pessoas. Muitos que até servem a Deus notam isso. Por quê? Porque esses demônios classes de gafanhotos é uma forma deles atuarem. E esses cansaço mental, ou confusão mental, ou insônia, ou essas coisas, elas podem estar advindo da tecnologia. Pode ter certeza disso. Então evite muitas coisas que ferem a palavra, que suprime o uso da fé e que fica aquela facilidade de aceitar tudo. Isso pode causar confusão mental. Por isso que fala lá que os gafanhotos tinham como aguilhões nas caudas, como veneno de escorpião. E o veneno de escorpião, se você estudar ele dá torpeza mental. A pessoa fica meio dopado, pensando que está dormindo, acordado. E justamente espiritualmente é a mesma coisa, cansaço mental. Então tome muito cuidado, se você já está passando isso, reaja, que Deus há de honrar a todos, porque realmente é uma batalha dos últimos tempos. Então é a revelação de Deus. Então pode fazer já uma fila nesse corredor aqui, pode vir à frente, nesse outro corredor, e novamente o pastor Gerson vai assumir aqui a parte do louvor, e vamos orar com o pastor Renato. Vamos também chamar o pastor Nivaldo. Vamos fazer uma outra fila do lado de cá também, 3 filas, para nós ganharmos mais tempo para orar mais no final sobre a campanha. Amanhã tem a Rede Jovem, domingo tem a campanha fortíssima, As Pilastras da Igreja Gloriosa, que vai terminar segunda-feira, último dia. O ano está acabando a metade e Deus está abreviando os dias. Não perca a mensagem de domingo à noite, sobrenatural. Então vamos orar para todos agora.